bom? Já é 7 horas, vamos dar início. E o tema da live de hoje é: solte o controle para que Deus possa agir, que Ele possa agir na sua vida. Onde vamos meditar a palavra de João, no capítulo 4, no versículo 43 a 54. A cura do filho do funcionário real. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live, à nossa manhã Serenidade 360. E aqui é o nosso espaço. É o nosso espaço de pausa, de respiro, de reencontro com a paz em Deus. Aquela paz que só Deus pode te dar. Só Deus pode nos dar. E aqui a gente não começa o dia no automático, mas com consciência, fé e direção. Porque não é sobre ter o controle de tudo. É sobre aprender a caminhar com o coração em paz, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Você já teve aquele medo de soltar o controle? Já sentiu que se não cuidar de tudo, parece que tudo vai desabar? Que nada acontece se não depender de você? E hoje o Evangelho me lembrou e nos dá um exemplo, que o maior sinal de fé não é falar bonito, é soltar. É soltar o controle, soltar o medo, soltar a necessidade de ter tudo resolvido. E quantas pessoas hoje rezam, mas ainda vivem no sofrimento, naquele sofrimento emocional, porque não aprendeu a entender de onde vem esse sofrimento, de se autoanalisar, se autoconhecer. A partir do momento que você entende o que está causando aquele sentimento em você, você vai conquistar a cura. E assim você faz aquela entrega para Deus. E aqui ele vai nos mostrar que a fé, ela não é garantia. A fé é quando a gente aprende a entregar. Então a fé é a entrega. E antes de iniciarmos a leitura da palavra, vamos fazer a nossa oração, que é do Espírito Santo e do Pai Nosso. Vamos lá? Senhor, dai-me sabedoria para escolher o que vem de Deus, entendimento para compreender sua vontade, conselho para tomar decisões assertivas, fortaleza para enfrentar os desafios com fé, ciência para distinguir o que me afasta e o que me aproxima de ti, piedade para rezar com amor e confiança, temor de Deus para amá-lo e respeitá-lo acima de tudo. Vem, Espírito Santo, guia meus passos e fortalece a minha fé. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu de Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém. E durante a festa, feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe como se fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhes: se não virdes sinais e prodígios, não acreditarás. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado, e eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que
que tinha exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou de Judeia para Galiléia. Como eu disse, aqui, esse funcionário do rei, ele confiou em Jesus. Então era um pai desesperado, pedindo a cura do seu filho. E Jesus responde com uma única frase: vai, teu filho está vivo. E ele acredita e vai. E no caminho, como disse aqui na palavra, ele descobre que o filho foi curado no exato momento em que ele confiou. No exato momento que ele conversou com Jesus e ele fez o pedido. E esse pai não recebeu apenas uma prova. Ele teve controle. Ele acreditou no processo. Ele confiou em Jesus. Mas ele, nesse momento, o que ele fez? Posso falar para você? Ele abriu mão daquela ansiedade. Daquela coisa de querer ver antes de acontecer. Então ele escolheu confiar. E é isso que tantas vezes nos falta. Aquela coragem de confiar mesmo com medo. Por quê? Porque a ansiedade nada mais, nada menos do que é um reflexo do nosso medo, da nossa insegurança. E muitas vezes é o medo de perder o controle. E o milagre, ele não depende de você controlar. Ele nasce daquilo que você tem coragem de fazer a entrega. E a gente vive tentando controlar tudo, por medo de sofrer novamente. E esse controle excessivo vai nos tirar a paz. Ele vai nos afastar da fé. E cria aquele peso invisível, aquele peso que te esgota, aquele peso que vai te tirar as forças. E se você hoje sente que está sobrecarregado emocionalmente e que vive tentando dar conta de tudo, infelizmente sem sucesso, talvez o que esteja faltando não é mais esforço, e sim mais entrega, mais fé e mais leveza na sua vida. E aproveito novamente para deixar aqui o meu convite para essa semana. No dia 3 de abril, nesta quinta-feira, eu quero que você participe da minha aula gratuita e online, onde eu vou te mostrar o caminho, um caminho de cura interior, de fortalecimento emocional e com base na fé. E se você está cansado ou cansada de viver com o coração apertado, essa aula é para você. E o link está na minha bio, nas redes sociais. E vamos para o desafio de hoje. Hoje eu quero que você olhe para dentro e identifique esse sentimento, esse medo, essa insegurança que você vem sentindo. E que você está tentando sempre controlar. Tentando controlar por medo, como eu disse, por medo e insegurança. Entrega isso. Entregue para Deus. Mesmo que muitas vezes com lágrimas nos olhos, porque não é fácil realizar essa entrega. E diga para Ele: Senhor, eu confio, mesmo sem ver. Eu escolho soltar. Solta esse peso. Solta. Porque esse momento será o seu momento de cura. Ao momento que você vai se libertar de um peso que você vem carregando. E se essa palavra tem te tocado, comenta. Ou fala para si mesmo: eu solto. Eu confio. Eu entrego. Reza comigo essa oração. Senhor, nos ensina a confiar de verdade, a soltar o que pesa e libertar o que prende, a descansar em Ti. Cura nosso coração da ansiedade, da insegurança e do medo. Que o Teu milagre em nós aconteça e que comece em nós. Amém. E que essa palavra hoje te acompanhe. E que você não saia daqui com apenas um ensinamento, mas com uma decisão. Uma decisão interior de confiar mais, de soltar o que pesa, de caminhar com mais leveza,
A serenidade, ela não vem de todas as respostas, mas de saber em quem você confia, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Obrigada por estar aqui comigo nessa manhã. E amanhã às 7 horas temos um novo encontro. E eu te espero com a paz e com o coração aberto, como agora. E fica com Deus, respira fundo e segue o seu dia em paz. E lembre-se, serenidade não é a ausência de caos, é presença de fé. Gratidão e até amanhã. Fica com Deus. E se essa palavra tocou você hoje, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque todos os dias temos esse nosso encontro com Deus, com a paz e com o nosso interior. Aqui não é sobre performance espiritual, é sobre verdade, entrega e transformação diária. E se você quiser se aprofundar ainda mais, o link da minha aula gratuita está na descrição. Será um momento especial para te mostrar um caminho de serenidade real e se sentir no coração. Vem comigo!